Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esse canal do Medicine. Vamos falar de um tema bem legal aqui, que é uma coisa que pode acabar com sua carreira. Meu nome é Ítalo Abreu, sou um dos cofundadores aqui do Medicine e a gente vai falar sobre organização, como se organizar melhor, como a gente ter paz na medicina. E até hoje eu não entendo como pessoas não têm uma organização mínima, principalmente na medicina, numa carreira tão complexa que a gente tem e num dia a dia tão conturbado, né, dedicando a várias atividades, várias coisas. Eu vou falar de 2 pontos importantes, como eu faço para ter uma vida de paz. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um like no nosso comentário aqui embaixo e me fala como que você faz isso e dicas também para outras pessoas. Esse vídeo vai te ajudar bastante. Fica até o final. Bom, modelos de organização, né? Uma das coisas bem simples que eu uso no meu dia a dia, que eu comecei a usar ali já no final da residência, infelizmente, foi simplesmente usar uma agenda. Eu não entendo como as pessoas ainda não usam agenda. Seja uma agenda digital, seja no Notion, seja no Microsoft To Do, seja no Notes mesmo do iPhone, ou no Google Agenda, Google Keep, enfim. Você pode usar qualquer ferramenta, ou mesmo num papel mesmo, você anotando ali as coisas do seu dia a dia. Eu não entendo como as pessoas não usam isso, como elas conseguem fazer o seu dia, né, toda a produtividade de um dia, executar sem ter uma agenda, porque a minha memória eu não consigo. E é comprovadamente, cientificamente, que quando a gente tem uma lembrança, a nossa memória, a memória espaçada, isso nos ajuda a memorizar e nos ajuda a executar de forma melhor. Ainda mais em épocas de estudo, prova de título, depois da residência, estudando durante a residência, você colocar todos os temas ali, isso lhe ajuda bastante. E não importa onde que você faça a agenda, o que importa, o que é mais importante, comprovado cientificamente, é que nessa agenda você tem um acesso fácil. É o mesmo pensamento das revisões. Se você faz uma revisão, seja como for essa revisão, e você não tem um acesso fácil, você coloca dentro do arquivo do Word que você nunca abre, não vai ter sentido algum. É igual a agenda tem que ser de fácil acesso. Por exemplo, eu faço a maior parte da minha agenda em papel. A outra parte eu realmente coloco ali pontos, tópicos do que eu faço no meu dia no Microsoft To Do. Mas a maior parte eu faço simplesmente num papel. Então eu pego uma agendinha aqui, às vezes nem tem a data do dia, e eu vou colocando, riscando o que eu fiz, o que eu não fiz naquele dia. Então isso aqui é a chave de ouro para mim, para eu executar minhas coisas do meu dia a dia. Lógico, você pode simplesmente usar o Microsoft To Do se você tem fácil acesso. Mas colocar essas tarefas do dia, isso é muito importante. E se você coloca uma tarefa da semana, você tem que colocar uma data até quando você pode executar. Se você deixar uma coisa livre, principalmente no longo prazo, aí está o grande problema de você procrastinar, aí é também a sua produtividade. Mas fazer uma agenda é muito importante. Isso mudou minha vida na medicina, mudou depois também de formado, e continua mudando, no meu modo que você vai se aperfeiçoando desse modo de executar tarefas e também o modo que você faz o seu dia a dia. Então a gente tem milhões de livros falando como se organizar, mas você tem que pensar o que funciona para você. Você vai ter que testar na prática. Às vezes você vai ver um livro, ele faz a organização de um modo que você vai testar e não funciona para você. Então você precisa realmente adequar isso ao seu dia a dia, à sua realidade. Por exemplo, tem gente que funciona melhor de manhã. Tem gente que funciona mais à tarde, tem gente que funciona às vezes até melhor à noite. Por exemplo, grandes empresas, a Microsoft, PG, Google, elas fazem uma análise da produtividade desse funcionário e isso é regulado de modo individual. Então aquele funcionário ele regula melhor a produtividade depois das 10 da manhã, depois das 11. Então as tarefas mais complexas para ele é colocado naquele horário. Tem gente que acorda às 5 horas da manhã e já está produtivo. Então você tem que se entender, até para você colocar as agendas, colocar o seu horário de forma mais complexa em determinados horários do dia. Isso a gente também, para colocar essa agenda, eu colocar o que é importante, o que não é importante. Eu vou colocar aqui embaixo também o link sobre como a gente fazer, não precisa fazer exatamente
a pirâmide militar bem famosa, você pode fazer uma coisa sua mesmo. Você pode colocar o que é mais importante, o que é mais urgente, o que não é urgente. Simplesmente para você executar isso de uma forma melhor, a sua memória vai ser melhor, o seu córtex vai funcionar de uma forma melhor. Então eu vou falar aqui na prática como eu faço minha agenda. Simplesmente coloco as tarefas do dia, coloco o que é prioridade, às vezes circulo, coloco um asterisco que eu tenho que executar até tal hora do dia, ou até uma data. E muitas vezes minha agenda fica de um dia para o outro até, porque eu tenho 2 dias para executar aquelas tarefas. Então isso não importa, não fique muito enraizado o modelo de agenda que você tem que fazer. Mas a sua memória, ela vai te ajudar muito se você fizer isso. E com certeza na forma de executar, se tornar mais produtivo. No nosso livro, Habilidades para a Carreira Médica, a gente teve uma escritora que fez esse capítulo, né, trabalha numa grande multinacional, a maior multinacional de bens de consumo do mundo, que preza exatamente pela produtividade. Ela escreveu pra gente como ela faz esse modelo de produtividade melhor possível durante um dia. Então imagine uma empresa que ela pede para você executar tarefas, mas não importa o horário que você faça. E muitas vezes é como a gente regula o nosso dia. E é muito importante você ter isso em mente, você como se organizar, como você ter paz na medicina, fazendo a sua lista de tarefas. E outra coisa é importante também, você quando executar essas tarefas, principalmente as mais urgentes, você se dá um momento de lazer, você se dá esse momento de ter paz, de se vangloriar também, de ter um benefício, de fazer assim, olha, eu executei isso, o que eu posso fazer? Eu posso ir sair, eu posso comer um chocolate, eu posso ir para academia, eu posso fazer algumas coisas porque eu executei essa tarefa. Então pequenas coisas, elas vão te ajudar e vão ter um ambiente de paz mental. É muito importante, porque quando você não tem paz mental, se você está triste, se você não está conseguindo executar coisas demais, você com certeza vai procrastinar naquilo. E a gente às vezes faz isso, principalmente nas coisas difíceis. Por exemplo, eu lembro quando eu era menor, eu não fazia uma agenda de inglês, eu não queria estudar inglês porque era difícil para mim. Então eu sempre estava prorrogando e procrastinando. Até hoje, mais velho, eu fui aprender inglês lá com 30 anos quase. O que eu tive que fazer? Mesmo sem gostar, eu tinha ali que ter a disciplina. Então é a disciplina de executar tarefas que nos deixa melhor, que é o sucesso da maioria das pessoas está associado a uma organização e a uma disciplina. E lógico que a gente tem que estar com uma paz mental para fazer tudo isso. Senão a gente não vai ter êxito em executar nenhum tipo de tarefa. Então pega essa dica, fica com isso em mente, eu tenho certeza que isso vai te ajudar na medicina, vai te ajudar dentro da faculdade, vai te ajudar na residência e vai te ajudar a se inserir no mercado tendo paz de uma forma muito melhor do que você tinha no passado. Um grande abraço, deixa um comentário aqui embaixo, eu tenho certeza que isso vai te ajudar.